Olá, boa tarde. Chegando aqui um pouquinho mais cedo hoje, do sempre planejado, né? Às 18 horas, né? Para ser, né? Às vezes começa um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, depende de como a gente se libera, né? Do trabalho, né? E tem sido um tanto frequente, né? A nossa conversa aqui, né? Nossa conversa, por incrível que pareça, tem frutificado, né? No sábado, eu e minha esposa estivemos lá em Abelardo Luz, né? Um convite do ex-deputado Dirceu Dresch e do presidente do PT de lá, Joel Tomás. Ele disse que ele assiste, né, as nossas lives. Um abraço, né, o pessoal, os companheiros lá de Abelardo Luz, pelo espaço, pela oportunidade do diálogo, né, modestas palavras, não é, de reflexões do contexto. Contudo, contudo, desafiadoras, né, uma conversa, né, que a gente fez sobre um pouco sobre a história de luta do Brasil, não é? E fazendo algumas pontes com o contexto atual, não é? Pois o deputado Dirceu, ex-deputado Dirceu Dresch também fez uma fala conjuntural, né, e de organização do Partido dos Trabalhadores, e o Santinho do MST fez uma fala muito animada, muito contundente, né, na simplicidade das palavras, mas que são um formato de diálogo bem interessante, né, falando dos comitês Lula Livre, não é? Foi muito prazeroso, né? Aproveitamos também a tarde para conhecer as quedas, não é? Lugar muito bonito, diga-se de passagem, né? Aqui do nosso oeste de Santa Catarina, né? Um município de grande dimensão territorial, né? Teve companheiros lá que falaram que andaram 60 quilômetros de estrada de chão, né? Um município que tem vários assentamentos da reforma agrária, né? No seu território. Tem um Instituto Federal, né, o IFC, política pública do governo Dilma, não é? No governo Lula, a questão da expansão dos institutos federais, e no governo Dilma instalado, então, num dos assentamentos do MST, o Instituto Federal Catarinense, no município de Abelardo Luz. Tá? Essa é a primeira fala que a gente vai apontar aqui. A segunda, a segunda eu quero falar sobre uma música, não é? Fazer uma reflexão, pequena reflexão conceitual de uma música que o Emicida canta com a Majur e a Pablo Vittar, que se chama Amarelo. Tá? O clipe dela, para quem buscar no YouTube, Amarelo, é muito interessante, tá, pessoal? Muito interessante, eu acho que muito revelador, né, deste cenário um tanto depressivo que o Brasil, do golpe do Bolsonaro, tem nos colocado. Né? Um cenário que tem sido nocivo para as vidas, não é? O reitor Cancelheiro, por exemplo, da UFSC, se suicidar, né? Não tenho dúvidas de que todo o processo persecutório a família Lula da Silva fez a Marisa Letícia acelerar a sua doença, né? É possível que o próprio Paulo Henrique Amorim, né, o desgosto, né, de ver um país que você sonha e luta estar sendo esfacelado, né, acentua, né, o infarto. E eu acho que a música Amarelo ela tem algumas reflexões muito importantes, né? O clipe dela começa com um áudio que parece assim um, um relato um tanto depressivo de alguma pessoa que em tese parece ter sido uma pessoa usuária de drogas, e que eu fui pesquisar a fundo. Em tese foi alguém que mandou este áudio anônimo, né? O Emicida teria ficado sabendo, ter conversado com esta pessoa, de que alguém que teria tentado o suicídio, né? E não e, infelizmente ficou vivo, né? E a música ela acaba sendo uma mensagem nesse sentido. Ela começa, né? Depois desse áudio, né? Inicial, ela começa com trechos da canção Sujeito de Sorte, né? Do Belchior, né? Tem lá a parte do refrão, né? Tem o sangrado demais, tem o chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é uma música muito poderosa, né, do ponto de vista, e ela tá presente nisso, né. Depois vem o rap, né, o rap cantado pelo Emicida, né, trabalhando, inclusive, pedaços, né,
da música, de outras músicas, né, faz alguma menção, por exemplo, à própria questão do hoje cedo, né, ele se refere a algo nesse sentido, né, da música hoje cedo, e nos refrões, né, a presença, então, dos cantores, das cantoras, né, cantoras transexuais, né, a Majur, né, e a Pablo Vittar, né, cantando no refrão, de novo, o Sujeito de Sorte, do Belchior, né, acho interessante, e também um pedaço de uma outra música do, do Emicida, que é aquela música, deixa eu me recordar aqui, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho, que é Permita que eu fale, né, que é Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Então eu acho uma música muito poderosa, né? E eu considero ela uma música que ela tem tudo a ver com esse cenário é, nocivo, né? E ele termina, né, no caso da música, dando algumas mensagens positivas, né? Tem um trecho dela, deixa eu achar aqui. Aê, maloqueiro, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo e volta a correr. Se vai sair dessa prisão, vai correr atrás desse diploma. E daí ele encerra, faz isso por nós, né? Acho importante, acho uma música bastante interessante, assim, no sentido da potência, né? Das letras, não é? Que está chegando o Lucas Buenas, companheiro. Boa tarde aqui, Lucas, nosso companheiro, professor, militante da educação e vizinho aqui no, em Guatambu, né? Sujeito bastante engajado também, né? Nosso pessoal aqui, Lucas, né? Hilton e mais alguns outros companheiros têm se envolvido, né? Na organização partidária regional aqui, inclusive, né? De fazer jogos do PT, tá se estudando isso aí em São Carlos, né, em processo formativo, né, parece que vão para Pinhalzinho sábado, né, sábado parece que tem o Emir Sader aqui em Chapecó, então a movimentação não para, né. Contudo, a semana passada ela não foi das melhores, assim, né, nós tivemos aí uh, a reforma da Previdência andando, né, novamente, nós tivemos aí a notícia de que o Bolsonaro vai nomear o filho, Eduardo Bolsonaro, embaixador dos Estados Unidos, né, do ponto de vista de você pensar a carreira da diplomacia, né, enquanto concurso público, enquanto é, enquanto alcance, né, digamos, de profissão, né, de relações internacionais, é bastante vergonhoso, né? Tá chegando aqui também o Lauro, boa tarde, Lauro. O Lauro tem sempre acompanhado aqui os nossos diálogos. Pois bem, eu estava falando, né, que a semana, o Selmar também, um abraço aqui, Selmar. A semana passada ela foi ruim, assim, do ponto de vista, foi fora da Previdência, a morte do Chico Oliveira, a morte do Paulo Henrique Amorim, né, um cenário é, um tanto desolador, assim, né, nos processos de desmonte, vem a conversa aí da cobrança de mensalidade nas universidades, aí o ministro da Educação recuou, disse que não é bem assim, aí vem a suposta nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos, né? A semana hoje começou com o Boletim Focus, colocando que o PIB novamente vai ser rebaixado do ponto de vista do crescimento, mas assim, por outro lado, é, a, não dá para desanimar, né? A gente precisa seguir, a gente precisa construir, resistir, né? O cenário é ruim, mas assim, a gente passou por outros cenários ruins e foi vitorioso, né? Muito embora as derrotas do campo progressista e democrático tenham sido muito visíveis nos últimos tempos, né? Chama atenção também, chama atenção que a Vaza Jato, né? Ela continua causando, né? E as matérias últimas, né? Sejam as matérias aí da relação que o Intercept Brasil produziu com a Veja, seja as que produziu com a Folha, esta última com a Veja mostrou um Deltan Dallagnol, né, bem moleque, né, meio que responsável do ponto de vista é, da democracia, né, com a democracia brasileira, né, esta irresponsabilidade no sentido de fazer um processo persecutório, né, fazer um processo de investigação contra a corrupção, que todo mundo aplaude, né, contudo, que demoliu com a democracia brasileira, que tirou o Lula da disputa, porque ele era um favorito para vencer as eleições, e
como pagamento, né, acho que a gente pode falar isso, como pagamento, o juiz Sérgio Moro recebeu o Ministério da Justiça e uma promessa de vaga no STF, pelo menos isso foi sinalizado pelo próprio Bolsonaro, né? E aí essas conversas agora mostraram o Deltan Dallagnol preocupado em ganhar dinheiro com a visibilidade que ele tinha recebido, né? E por mais que o Carlos Fernando lá agora fala na rede social que era para ajudar obras sociais e tudo mais, é meio espantoso você achar que você quer ganhar um monte de dinheiro em palestras com a visibilidade, não com a visibilidade acadêmica, a grande contribuição que deu para o país, né? Não, porque na verdade você constituiu uma operação que foi seletiva, parcial e que produziu um efeito danoso para a economia e para a democracia brasileira, tá? E não produziu um avanço na legislação do combate à corrupção. Não produziu grandes avanços no sentido assim de você diminuir o peso econômico das disputas eleitorais. Não se vê isso, né? Então, e agora há pouco parece que o Reinaldo Azevedo sinalizou que vai ter mais conversas, inclusive com áudios, né, envolvendo Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O Reinaldo Azevedo, não sei se ele falou no blog dele, eu não consegui apurar isso, eu só vi por alto esta matéria, mas não sei se foi no blog dele ou se foi na Band News, mas o fato é que nós teremos novas informações deste brilhante trabalho produzido pelo Intercept Brasil, né? E não adianta as milícias bolsonaristas, né? E é assim que a gente tem que tratar, né? Milícia, né? Se vocês pegarem na página do YouTube do Jornalistas Livres, vocês vão entender o que é que fizeram os bolsonaristas em Paraty, na Flip, né? No encontro literário de Paraty, né? Enquanto o Glenn Greenwald tentava falar, bolsonaristas na rua com um caminhão de som, né? Uns 10, 12 bolsonaristas com um caminhão de som, estourando foguetes para impedir a fala do Glenn Greenwald. É lamentável, né? Lamentável para a democracia, lamentável que boa parte dos órgãos de imprensa não deu a devida ênfase a um atentado à liberdade democrática de um jornalista se manifestar, tá? Que é algo. Ele conseguiu fazer o evento dele, mas foi prejudicado pelo som alto e pelo foguetório, né? Que é típico, né, deste tipo de pessoas. Nós, aqui em Chapecó, conseguimos ver muito bem quando o Lula esteve aqui em Chapecó, em que eles arremessaram foguetes contra a multidão, pedras, ovos, tentavam agredir as pessoas, né, tentaram impedir a chegada do Lula e tentaram impedir a chegada do Haddad, né, e foram derrotados naquele dia, né, mas apenas para sinalizar quem é o lado que defende Bolsonaro e a Lava Jato de Curitiba, né? Eu acho que está ficando meio que mesclado. Os moristas e bolsonaristas são as mesmas pessoas, autoritárias, violentas, antidemocráticas, né? Alguns milicianos, né? Milicianos, inclusive, possivelmente envolvidos com o assassinato da Marielle Franco, envolvido com outros assassinatos no Rio de Janeiro, e esse é o espectro de grupo político que defende fervorosamente esta vergonha nacional que é o governo Bolsonaro. Tá? Tem mais alguns comentários aqui, o Joel, que está agradecendo a contribuição que dei em Abelardo no sábado, eu que agradeço aqui o espaço, né, o espaço de diálogo, né, e que muita honra dialogar com um deputado, ex-deputado, mas uma liderança, agricultor familiar da estirpe do Dirceu Dresch, um dos melhores quadros produzidos assim na luta, né, forjado na luta, e o Santin, que é uma lenda viva, né, um sujeito do mais alto gabarito da luta popular, né, e é um assentado da reforma agrária, né, um dirigente do MST. Eu agradeço muito as lideranças e a calorosa recepção que eu e a minha esposa tivemos lá em Abelardo Luz. O meu colega Túlio, aqui, deixa eu ver, morreu muita gente boa, mas vários de nós ainda estão vivos. A luta. Isso mesmo, isso mesmo. E eu digo mais, Marcelino presente, né? O Túlio que trabalha no Centro de Referência em Direitos Humanos, Marcelino Chiarello. Acho que a lembrança, a primeira que me vem à mente é de Marcelino Chiarello, mas a gente pode falar de Marielle Franco, pode falar de Padre Josinho, de Chico Mendes, de Wilson Pinheiro, de Dorothy Stang, né, de Margarida Alves, né, vai ter a Marcha das Margaridas, né, uma simbologia da luta das mulheres. Maicon da Silveira,
Boa tarde, sempre lúcido em suas colocações. Agradeço, Maico. Vamos descer aqui. Boa tarde, companheira Silvia. Boa tarde, Neuza. É isso aqui. Se eu não pulei nenhum outro comentário, tá, gente? Por hora, são esses, né? O Selmar aqui, já falei. Lauro também, o Lucas também. Então, vamos seguir aqui no diálogo, né? Então, meus caros, é isso, né? O cenário ruim, né? Não pode abater as pessoas, né? Nós já tivemos outros cenários muito ruins. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o sujeito que lá em 1964 estava tão esperançoso que o governo Jango ia fazer as reformas de base, né? Algumas reformas pequeno-burguesas, vamos dizer assim, né? Mas que indicava que o desenvolvimento nacional passava porque o tamanho da propriedade brasileira é exagerado, então vamos fazer reforma agrária, né? Alguns investimentos em educação, né, puxados e liderados principalmente pelo Darcy Ribeiro, né? O sujeito daquela época, né, que teve o seu direito ao voto sacrificado para que um governo militar ficasse 21 anos no poder, né? E você vê desaparecidos políticos, e você vê perseguidos políticos, e você vê pessoas executadas, torturadas, outros fugindo, né? Ele não, muitas das pessoas pagaram com a sua vida, mas não baixaram a guarda, né? Mantiveram a dignidade ética, né? De saber qual é o teu lado, tá? Isso vale também na Universidade Federal da Fronteira Sul, tá? Falo as pessoas saberem quem é quem neste cenário, tá? Nesse cenário que nós estamos num cenário de golpe, né? Continuado, tá? Quando você tem militares ameaçando a democracia se o Lula não for solto, né? É um dever ético, jurídico, político, né? O Lula ser solto, inocentado, inclusive, tá? E o Moro não pode mais ser ministro da Justiça, tá? Aqui tem alguma sinalização indicada aí, alguns no antagonista jogou alguma coisa e tudo mais, e alguns outros órgãos de imprensa também entenderam, de que eles poderão prender alguma pessoa, hacker, alguma coisa assim, em tese, suposto hacker, para forçar a ideia de que os áudios estão sendo manipulados, para poder conter danos, né? Danos terríveis que essa ideia falsa, né, de líderes, heróis, né, que foram alçados, moleques irresponsáveis como Sérgio Moro, e de direita, né, como Deltan Dallagnol, como Carlos Fernando, né, que atropelaram, né, o Estado Democrático de Direito a partir das suas convicções, tá? Esse sujeito não pode ser mais ministro da Justiça. Um país sério não teria o Bolsonaro de presidente. Aliás, é impagável que o Paulo Marinho, né, o primeiro suplente de senador do Flávio Bolsonaro, em entrevista à Globo News, está dizendo que o Bolsonaro, no hospital, depois de ter levado a facada, ele disse: essa eleição já está ganha, não precisa mais fazer esforço, né? Então isso derruba também aquela tese alimentada por alguns setores da esquerda que ajudaram a inflar o antipetismo. Fique claro, alguns setores da esquerda, não se trata que a pessoa gostava do Ciro ou desgostava do Ciro, não se trata disso. Se trata de que o seguinte, a militância política, né, e a base social que sustentava o Lula, você pegava ali no mês de agosto, tá, no início da candidatura, 35, 36, 37% do eleitorado dizia que o candidato a presidente deles era Lula. Isso significa dizer, em votos válidos, que o Lula estava na faixa de 45, 46, e dependendo do instituto de pesquisa, já com 51, 52% dos votos válidos. Tá? Mas sempre nessa faixa, 44, 45. Isso num cenário que ele estava preso, isso num cenário de que ele ainda não estava dialogando com a população, no sentido mais claro, porque estava preso e a sua voz interditada desde o mês de abril, né? Isso significa dizer que a base social não queria que o PT abandonasse Lula em prol de construir uma candidatura que fosse uma conformação, tá? O fato de que você tinha o Ciro o Ciro poderia ser o presidente brasileiro, mas tinha um cenário apenas do Ciro ser presidente brasileiro,
Só havia um cenário possível. O Ciro ser vice do Lula. Só. Era o único cenário. Se o Ciro fosse vice do Lula, na minha concepção, as pessoas que pensam o contrário, elas podem contra-argumentar. Na minha concepção, só havia um cenário que o Ciro poderia ser presidente brasileiro, sendo vice do Lula. Esse é fato. A partir do momento que a justiça interditasse a candidatura do Lula, o Ciro poderia ter o avanço eleitoral que o Haddad teve. Porque, vejamos bem, nome por nome consolidado, o Ciro tem um nome mais consolidado que o Haddad, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele foi governador do Ceará, ele foi candidato a presidente outras 2 vezes, foi ministro da Integração Nacional e estava colocado no cenário como candidato há 4 anos. Tá? Ok? Porém, e o Haddad, assim, ele foi um grande ministro da Educação, ok, né? E ficou conhecido neste cenário da educação, mas como prefeito de São Paulo, ele não teve um sucesso eleitoral significativo, a ponto de que foi derrotado, né, para o Dória, né, na eleição presidencial de 2000, na eleição, desculpa, foi mal, eleição para prefeito de 2000, municipal, né, de 2016, foi derrotado para o Dória. O Dória ganhou as eleições no primeiro turno, né? O Haddad ficou em segundo, mas com uma votação baixa, né? Inclusive para os padrões do PT em São Paulo, né? Ele fez 17, 18%, acho, não tenho exatamente certeza, né? Mas foi nessa faixa aí. Veja bem, o Lula era o candidato do PT. A possibilidade do Ciro ser vice, ela existia naquele cenário, tá? O plano B do PT acabou sendo o Jacques Wagner, que não quis ser candidato, né? Achou um cenário complexo para ser candidato. O Haddad, a rigor, ele é o plano D do PT. Porque se a gente for pensar na hipótese de que o Lula era o candidato para fazer um enfrentamento à farsa jato, né? Agora já podemos usar esse termo, né? Se o Ciro poderia ter sido o vice, e sendo o vice, assumiria a candidatura, né, na construção, tá? Eu não sei como que eram os bastidores dessas negociações. Isso estou partindo de uma premissa, de um olhar de fora. Tá? 3, se era para ser o Jacques Wagner, em tese, o Haddad era a quarta opção. Só que esta quarta opção cresceu muito rapidamente. Tá? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Ela cresceu num cenário ali de 3, 4% para 18, 19% em 2 ou 3 semanas. Não sei se deu 3 semanas para chegar nesse cenário. E aí nós temos o seguinte, né? Quando o Haddad ultrapassa o Ciro, né, nas pesquisas, ele já estava para ultrapassar. Se a gente pegar o 6 de setembro, que é o dia da facada do Adélio no Bolsonaro, tá, o Haddad estava muito próximo de ultrapassar o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ia ter que participar dos debates presidenciais. Tá? Então hoje quem admite isso não sou eu. É o Paulo Marinho, o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro, dizendo que o fator Adélio, então, é um novo. Para mim, o fator primordial para a vitória é esse. Não é o antipetismo. O antipetismo sempre existiu. O que existiu o ano passado é que alguns setores da esquerda alimentaram o antipetismo. Tá? Diz com aquela ideia, não, só o Ciro ganha do Bolsonaro. Tá? Pode ser, não sei. Né? Agora, se as pessoas tanto queriam votar no Ciro no segundo turno, elas deveriam ter votado no Ciro no primeiro turno. O fato é que tudo que se adjetivou para o Haddad, poste, candidatura poste, né? Enfim, várias expressões. O fato é que o Haddad fez 30, Haddad e Manuela, não esqueçamos, tá? A vice do PCdoB também tem que ser lembrada, tá? Desculpa aqui o lapso, né? Eu fui falando e acabei, não foi por má intenção, tá? Haddad e Manuela, tá? Apoiados pelo Lula, ok? Não tenho dúvidas disso, apoiados pelo PT, pelo PCdoB e pelo PROS. Vamos dizer que o PROS estava na composição e por segmentos do PSB e por outros setores, outros políticos e outros partidos também, né? Uns como o Requião do PMDB, por exemplo. Mas o fato é que fez 31 milhões de votos e o Ciro fez 13 milhões de votos. Esse é o fato. E esse fato não se muda. E o fato é que o Bolsonaro pode ter se valido do antipetismo, mas ele não é a única razão para explicar a vitória do Bolsonaro. Porque o antipetismo ele existe antes do PT existir. Né? O antipetismo era o anti-sapo barbudo nos anos 80. O antipetismo era o anticomunismo nos anos 80.
O antipetismo nos anos 90 era contra esses vagabundos do sem terra, era capa da Veja, vira e mexe, né? Essa cambada que só quer terra, não trabalha, né? O antipetismo em 2002 tentou ser a Regina Duarte, né? Do medo, né? Do medo, né? Enfim, o antipetismo em 2005 era do mensalão, né? É uma corrupção que nunca se viu na história do país, né? E o dos aloprados, né? E das capas, das Farc, do Foro de São Paulo. E hoje o antipetismo ele se alimenta de discursos, petrolão, né? Esquecem, por exemplo, que o mensalão colocou o PMDB no governo, né? O PT não tinha o PMDB no governo em 2005. Passou a ter o PMDB a partir daquele contexto. E o PMDB quis o Ministério das Minas e Energia. Possivelmente, os áudios do Sérgio Machado e do Romero Jucá indicam isso. Possivelmente porque eles sabiam o que se operava lá dentro da Petrobras, ou nas grandes obras de hidrelétricas, ou em Furnas, né? Nessa relação PMDB, PSDB, PP, os partidos do dito centrão, né? Operando recursos para suas campanhas. Vamos parar de puritanismo e moralismo, né? Achar que não foi no governo da presidente Dilma e no governo Lula também que se começou os processos e as legislações, inclusive algumas legislações que hoje a gente tem que xingar, no caso, que é a lei da delação premiada, por exemplo, que beneficia os corruptos, tá? O mau uso dela, no caso, né? Principalmente pela Republiqueta de Curitiba. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, e hoje, dito pelo Paulo Marinho, eu estou insistindo nisso, porque senão a gente acredita tudo ao antipetismo, a vitória do Bolsonaro, e esquece de fazer autocríticas mais duras, de que quando você quer falar em composição e unidade das esquerdas, né, você tem que fazer esse esforço para tal. Né? E eu não me parece que o Ciro Gomes se esforça para construir, ele se coloca como o Ciro Gomes, como a família Ferreira Gomes, no caso. Tá? E as suas estratégias de poder, e são legítimas e são democráticas. Tá? O Vitório aqui, boa tarde, boa análise, obrigado, Vitório. Tá, esse é um dos detalhes. O segundo detalhe é que a gente não dá o devido valor a esse processo de sangria produzido, provocado de maneira fraudulenta pela Lava Jato, inclusive para tirar o Lula da disputa. Tá? Porque senão fica. A gente que está sempre na peleia cansa, né, de ser xingado pela direita, tudo bem. Eu já disse, né? Se quiserem me xingar de petralha, eu vou considerar como um elogio. Agora, por segmentos da esquerda, o cafezinho do Miguel do Rosário fez uma análise muito besta, né, na minha concepção, da última pesquisa da Datafolha. De novo, querendo empurrar a culpa da derrota da esquerda no Brasil para o Lula. Mas é muito, eu acho muito mesquinho de minha parte. Estou respondendo já essa análise do Miguel do Rosário lá no blog O Cafezinho, tá? Pretensão minha, né? Ele não vai saber que eu falei no caso, tá? Pretensão minha achando que eu vou ter esse alcance, né? E aí vem o fator fake news, o fator intimidação e coação das empresas, e o fator facada, que para mim ele é primordial, porque mesmo com tudo isso, para mim o Haddad venceria de maneira apertada as eleições sem a facada. Porque no debate ele colocaria o Bolsonaro no devido lugar. O Bolsonaro é essa vergonha que vocês estão vendo aí. Tá? O PIB, né, rebaixado de novo, vai ser negativo esse ano. Tá? A miséria voltando a aumentar, a reforma da Previdência aprovada, né? O processo de desmonte do Estado em curso, né? O país sendo envergonhado internacionalmente. Né? Veja que coisa mais tacanha, né? Que é essa coisa do filho ser nomeado embaixador pelo pai. Isso aí é coisa de família real saudita, né? Mas daí lá é ditadura, né? Se bem que a família real saudita é alinhada ao poder, então lá não é ditadura, né? Nas narrativas, né, de você dizer o que é ditadura e o que é democracia, né? Pois bem, meus caros, essa é uma reflexão que eu faço, né, chamando a atenção de que o seguinte, tá? Eu tenho muito apreço ao trabalhismo, né, enquanto história. Nas minhas falas, inclusive o pessoal lá de Abelardo Luz é testemunha, que eu resgatei o papel histórico do Getúlio, do Jango, né? Não deu tempo de adensar nas conversas da questão do Brizola, mas o repensar o trabalhismo, mas a gente não pode achar que enquanto estratégia partidária,
Isso não significa dizer que todo mundo tem que ir a reboque do PT, não se trata disso. Não se trata disso. Tá? Mas para mim é um grande equívoco achar que Ciro 2022 é a estratégia da esquerda. Não é. Não é. Primeiro, porque a gente fala, de novo, vai tratar de um teto eleitoral. Segundo, e não se trata de que parte do PDT votou a favor da reforma da Previdência, não, não se trata disso. E não se trata de descartar o Ciro, também não se trata disso. Mas eu fico muito incomodado quando você ataca, e aí não é só o PT no caso, né? O PCdoB sofre também com isso, né? Nas estruturas e tal. É, a vivência partidária das pessoas, tá? A maturidade política para pensar algumas coisas. Dentro da universidade, eu vou esperar o desdobramento ali na frente, eu vou fazer algumas reflexões nesse sentido. De como as pessoas do PT e do PCdoB, principalmente, sofrem com esses ataques por ter posição partidária, por segmentos da esquerda que acham que meio que entraram nessa tese do sem partido, né? Tá? E no fim das contas, quem se posicionou de maneira majoritária contra a reforma da Previdência foi, né? E de maneira majoritária que eu digo total, foi o PT, o PCdoB e o PSOL, né? E eu acho que o Guilherme Boulos trouxe uma maturidade política para o PSOL também gigantesca do ponto de vista das construções. Assim, acho que ele é um quadro que eu acho extraordinário, né? Algo de muito positivo, né? Para esse horizonte próximo, né? Não só ele, né? Não só ele, nós temos. E também estou falando, né? Eu não descarto nem o PDT, nem o PSB, nem a rede, né? E nem ninguém que se coloque no campo centro democrático, tá? Acho que tem uma contribuição salutar, mas você não pode solapar, né, a construção dos outros com um argumento com esse argumento bizarro que foi usado ano passado, porque o PT que elegeu o Bolsonaro. Eu acho patético isso. Acho muito patético, acho desonesto. Acho desonesto, uma desonestidade intelectual, tá? Da parte de segmentos, teoricamente, do campo da esquerda, né? Que é mais grave. Mas aí, vamos para uma notícia boa, né? O Congresso em Foco fez uma pesquisa, né, sobre melhores avaliações de governadores do Brasil, e veja só, não tem o Romeu Zema do Novo, não tem os governadores do PSL, não tem o Ronaldo Caiado do DEM, não tem a turma ali do PSDB, lá de São Paulo, Dória, né? Não, não, não é ninguém. O primeiro colocado, o governador mais bem avaliado do país, por aquela pesquisa do Congresso em Foco, né? Flávio Dino, PCdoB, Maranhão. Segundo colocado, Rui Costa, PT, Bahia. Terceiro colocado, Wellington Dias, PT, Piauí. Quarto colocado, Camilo Santana, PT, Ceará. Quatro partidos de esquerda, quatro governadores de partidos de esquerda, no caso dois partidos, né, PCdoB, PT, de quatro estados nordestinos, os mais bem avaliados governadores do Brasil. Tá? Isso significa dizer que o seguinte, né, na minha concepção, e a fala do Requião no Citesp há poucos dias, ela é muito clara, né? Este horizonte, este centro democrático, né? Esta construção partidária que envolve segmentos pequeno-burgueses, né? Alguns segmentos burgueses do Nordeste, né? Não estou dizendo que há um puritanismo, não estou dizendo que se está construído o comunismo, não, não se trata disso. Se trata pragmaticamente de saber que aquilo que se fez de 2003 a 2014 no Brasil foi algo extraordinário para o país. Foi algo extraordinário. Foi a notícia agora do site da UFFS, primeira turma de formandos de medicina. Veja bem quanta ofensa, né? Quanta ofensa que se materializou ao Sem Terra, ao PT, aos ladrões. Não aos ladrões, né? Estou colocando aqui, não deixaram entrar o Lula lá em Passo Fundo, né? Mesmo institucionalmente, eu mesmo posso ter cometido algum equívoco de interpretação, né? Quando na época o reitor Giolo anunciou a criação do campus Passo Fundo, mas está lá, está consolidado, está formando turmas, né?
foi importante, né? Foi importante, foi o primeiro programa do Mais Médicos, né? De formando médicos, do Mais Médicos. Foi importante depois para que o curso também viesse para cá, né? Aproveitando essa expertise, né, da medicina de Passo Fundo, né, da estrutura de saúde de Passo Fundo, né? Tá aí, né? Esse é o resultado de política pública, né? De, de pragmatismo, né? De você não viver um mundo fantasioso de que PT burguês, PT se aliou ao Renan Calheiros, se aliou ao Sarney. Ok, se aliou, né? Se aliou pragmaticamente com quem estava lá e fez os melhores avanços políticos da história brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí as pessoas às vezes, César, tu é muito lulista, né? Não sei o que. Sou mesmo, eu sou Lula Futebol Clube, tá? Não há parâmetro de liderança política nesse país. E não há parâmetro de grandeza de ser humano, no caso, né? Que está pagando com a cadeia algo que ele podia ter feito, vou para uma embaixada, né? Vou fazer um acordo, né? Prisão domiciliar, já foi oferecido isso para ele. Mas ele sabe da grandeza histórica, do papel histórico dele, que é muito mais do que o sofrimento pessoal, né? Isso é grandeza. E isso nós estamos transformando, né? Nós não, né? O poder judiciário brasileiro está transformando o Lula no Mandela, em vida, né? Esse é o parâmetro, tá? Esse é o parâmetro, na minha concepção. Muito embora as lutas elas têm uma diferença, né? O Mandela lutava por igualdade racial num país em que você tinha um sistema de segregação estabelecido, né? Segregação racial pelo apartheid, tá? Pois bem, meus caros, é isso, né? Semana promete, né? Promete. Eu estava esquecendo, né? Lembrar que nesse fim de semana a gurizada do movimento estudantil da Uni, né? Fez um Conune novamente, né? É, fez ato de rua sexta-feira lá em Brasília, né? Uma boa mobilização, né? Acho que tinha umas 15, talvez 20 mil pessoas, assim, uma dimensão interessante de pessoas na rua, e foi eleito então o novo presidente da Uni, dessa vez a Uni que teve a Karina Vitral, depois a Mariana Dias, né? Duas mulheres em sequência, agora é um rapaz, alguém me corrigir lá, acho que é Igor Montalvão, o Iago Montalvão, alguma coisa assim. Enfim, acompanhei a notícia por alto, acho que o nome talvez vai estar errado, não é necessariamente assim. Mas desejar um bom mandato e muita luta para a Uni, né, para a resistência, independente da força política dirigente, novamente achar o JS, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, não, com certeza, né, o rapaz tem ligação com o JS, mas não se trata disso, se trata da entidade UNE, independente da força política que as pessoas estejam alinhadas, né, esta construção e este cenário do movimento estudantil também se juntar, né, que já tem esse protagonismo, né, aquilo que foi tratado como tsunami da educação, acho que vai ser muito importante, continuará sendo muito importante, desculpa, né, a Uni, né, se juntando à luta popular dos sindicatos, do MST, das pastorais, né, dos professores, né, dos estudantes, das articulações todas da sociedade civil organizada nesse cenário, que é um cenário complexo do Brasil. Meus caros, por hoje é só, falei bastante, né? Quase 40 minutos, bastante mesmo, tá? Uma boa noite, uma boa semana a todos.